Existe uma força no universo tão poderosa que, quando propriamente acessada, pode mover montanhas, abrir portas que pareciam permanentemente trancadas e transformar impossibilidades em realidades tangíveis. Napoleon Hill, após estudar mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos da história, descobriu um princípio que transcende técnicas, estratégias e métodos. Existe uma inteligência infinita operando no universo, e quando você alinha suas ações com essa força, o impossível se torna inevitável. Mas aqui está a verdade que a maioria ignora. Essa força divina não opera sozinha. Ela exige parceria. Deus não faz por você o que você deve fazer por si mesmo. Ele multiplica seus esforços, mas você precisa primeiro fazer sua parte. Este é o princípio da fé aplicada combinada com ação definitiva. Hill descobriu que todos os grandes realizadores, sem exceção, possuíam uma crença profunda de que estavam sendo guiados por algo maior do que eles mesmos. Andrew Carnegie chamava isso de harmonia com a inteligência infinita. Thomas Edison dizia que recebia insights de uma fonte além da sua mente consciente. Henry Ford afirmava categoricamente que havia uma presença divina em seus empreendimentos. Esses homens não eram passivos esperando milagres. Eles trabalhavam com intensidade feroz, mas sabiam que seus esforços eram amplificados por uma força invisível. Hoje você vai descobrir como estabelecer essa parceria sagrada entre seu trabalho humano e o poder divino, como fazer sua parte de forma que Deus possa fazer o impossível por você. Prepare-se para compreender que você nunca esteve sozinho nessa jornada, e que o topo não é apenas possível, é seu destino quando você cumpre sua parte do acordo. Se você está pronto para descobrir como criar parceria com o divino para alcançar o impossível, inscreva-se agora e acione o sininho, porque esta verdade vai mudar tudo. Napoleon Hill documentou um evento extraordinário que mudou completamente sua compreensão sobre sucesso e espiritualidade. Em 1908, Andrew Carnegie compartilhou com Hill um segredo que poucos conheciam. Todos os seus empreendimentos eram precedidos por um ritual privado onde ele pedia orientação à inteligência infinita. Carnegie não apenas orava, ele estabelecia um diálogo mental com o que ele chamava de mente universal. Ele apresentava seus planos, pedia clareza, e então aguardava em silêncio por insights. Hill inicialmente era cético. Ele havia sido treinado no pensamento científico e racional. Mas à medida que entrevistava mais e mais homens de sucesso extraordinário, um padrão inegável emergia. Todos eles reconheciam uma força superior operando através de suas vidas. Thomas Edison passava horas em meditação profunda antes de seus maiores avanços. Ele chamava esse estado de conexão com a inteligência infinita. Henry Ford tinha um pequeno santuário em sua propriedade, onde ele ia regularmente para o que chamava de consultas com o poder superior. Esses homens práticos, lógicos e orientados a resultados possuíam uma vida espiritual profunda que eles mantinham em privado. Hill descobriu algo ainda mais fascinante. Quando esses homens enfrentavam obstáculos aparentemente intransponíveis, em vez de desistirem, eles intensificavam sua conexão espiritual e sua ação prática simultaneamente. Eles não esperavam que Deus fizesse tudo, mas também não acreditavam que dependiam apenas de si mesmos. Eles compreendiam que eram co-criadores com o divino. Esta revelação levou Hill a desenvolver o que ele chamou de princípio da fé aplicada, a combinação de crença absoluta com ação definitiva. Quando você aplica fé sem ação, você tem fantasia. Quando aplica ação sem fé, você tem esforço limitado. Mas quando combina ambos, você acessa um poder multiplicador que pode literalmente fazer o impossível acontecer. O primeiro princípio para estabelecer parceria com o divino é compreender claramente qual é sua parte e qual é a parte de Deus. Napoleon Hill ensinou que existe uma divisão clara de responsabilidades nessa parceria sagrada. Sua parte é definir objetivos claros, planejar meticulosamente, agir com persistência inabalável, manter fé absoluta mesmo diante de evidências contrárias e preparar-se através do desenvolvimento constante. A parte de Deus é abrir portas que você não pode ver,
conectar você com pessoas certas no momento certo, criar sincronicidades que parecem milagrosas, multiplicar seus esforços além da sua capacidade natural e guiá-lo através de intuições e insights. O erro fatal que a maioria comete é tentar fazer a parte de Deus ou esperar que Deus faça a sua parte. Você não pode forçar portas que só Deus pode abrir, mas Deus não fará por você o trabalho que é sua responsabilidade. Hill observou que Andrew Carnegie trabalhava 16 horas por dia, enquanto simultaneamente confiava que suas decisões estavam sendo guiadas divinamente. Essa não é contradição, é parceria. Você trabalha como se tudo dependesse de você, mas confia como se tudo dependesse de Deus. Esta é a fórmula. Muitas pessoas oram pedindo sucesso, mas não fazem o trabalho preparatório. Outras trabalham incansavelmente, mas nunca pedem orientação divina. Ambas perdem o poder multiplicador. Comece identificando agora. Onde você está esperando que Deus faça sua parte? Onde você está tentando fazer sozinho algo que deveria entregar ao divino? Ajuste essa divisão de responsabilidades e você verá mudanças imediatas. Deus está esperando que você faça sua parte para que Ele possa fazer o impossível pela sua vida. Mas Ele não invade. Ele responde àqueles que primeiro dão o primeiro passo em fé. O segundo princípio é criar um ritual diário de conexão consciente com a inteligência infinita. Napoleon Hill descobriu que todos os grandes realizadores mantinham práticas espirituais diárias, não por obrigação religiosa, mas porque funcionava. Eles haviam descoberto empiricamente que quando começavam o dia conectando-se com o poder superior, o dia fluía com sincronicidades inexplicáveis. Hill desenvolveu o que chamou de período de silêncio. Um tempo sagrado, preferencialmente pela manhã, onde você se desconecta completamente do mundo externo e entra em comunhão com a inteligência infinita. Não se trata de oração mecânica ou repetição de palavras vazias. Trata-se de uma conversa real, um alinhamento profundo, uma abertura genuína para a orientação. Durante este período, você apresenta seus objetivos, expressa gratidão por orientação passada, pede clareza para decisões presentes, e então, isto é crucial, você permanece em silêncio receptivo. A maioria das pessoas fala com Deus, mas nunca escuta. Hill ensinou que as maiores ideias, os insights mais valiosos, as soluções mais brilhantes, vêm nesses momentos de silêncio receptivo. Edison recebia suas maiores invenções em estados meditativos. Ford solucionava problemas complexos em momentos de quietude. Carnegie tomava decisões de milhões em conexão silenciosa com a mente universal. Estabeleça seu ritual. Escolha um horário sagrado, crie um espaço tranquilo, sente-se confortavelmente, respire profundamente, entre em estado de reverência, apresente seu dia à inteligência infinita, peça orientação específica para desafios atuais, e então permaneça em silêncio por pelo menos 10 minutos, apenas ouvindo, apenas receptivo. Anote qualquer insight que vier. Você ficará impressionado com a qualidade das ideias que emergirão. Este não é misticismo, é acesso prático ao maior recurso disponível a você, a sabedoria infinita do universo. O terceiro princípio é agir com ousadia, baseada em orientação interna, não em circunstâncias externas. Napoleon Hill ensinou que quando você está alinhado com a inteligência infinita, você receberá impulsos para tomar ações que parecem ilógicas, arriscadas ou prematuras aos olhos humanos. Estes são os momentos que definem destinos. A maioria ignora esses impulsos porque eles não fazem sentido racionalmente. Mas Hill descobriu que os grandes homens aprenderam a distinguir entre impulsos destrutivos vindos do ego e impulsos construtivos vindos do divino. Como diferenciar? Impulsos divinos vêm acompanhados de paz interior, mesmo que a ação seja desafiadora. Impulsos do ego vêm com ansiedade, pressa desesperada, ou desejo de impressionar outros. Carnegie relatou a Hill que sua maior decisão empresarial, que multiplicou sua fortuna exponencialmente, foi tomada contra toda lógica externa, mas em obediência a uma forte intuição,
que ele reconheceu como orientação divina. O resultado foi espetacular. Edison começou experimentos aparentemente absurdos, seguindo insights internos que ele não conseguia explicar logicamente. Ford tomou decisões que seus consultores chamaram de loucura, mas que ele sabia no fundo da alma que estavam certas. Você precisa desenvolver sensibilidade a esses impulsos divinos. Eles geralmente aparecem como um saber quieto, mas firme, uma certeza inexplicável, um direcionamento claro que não depende de validação externa. Quando você recebe tal orientação, depois de testá-la para confirmar que não é ego, você precisa agir com ousadia total. Não peça a aprovação de pessoas que não estão conectadas com o divino. Não espere circunstâncias perfeitas. Haja na certeza de que, se a orientação veio do alto, o apoio também virá. Deus nunca guia você para um lugar sem providenciar os recursos para você chegar lá. Mas você precisa dar o primeiro passo em fé antes de ver o caminho completo. O quarto princípio é manter fé inabalável, especialmente quando todas as evidências apontam para o contrário. Napoleon Hill chamou isso de fé testada pelo fogo. É fácil ter fé quando tudo está funcionando. A verdadeira fé é revelada quando você perde tudo, quando portas se fecham, quando pessoas te abandonam, quando circunstâncias gritam impossível. É nesse momento que você descobre se sua fé é real ou se era apenas otimismo situacional. Hill estudou inúmeros casos de homens que chegaram à beira da ruína completa, mas em vez de desistirem, eles aprofundaram sua fé e intensificaram seus esforços. Thomas Edison estava financeiramente destruído após seu laboratório pegar fogo, perdendo anos de trabalho. Sua resposta? Ele reuniu sua família, olhou as chamas e disse que agora todas as suas falhas passadas haviam sido apagadas e ele poderia começar de novo. Semanas depois, ele criou uma de suas maiores invenções. Henry Ford faliu 5 vezes antes de criar o império automotivo. Cada falência testou sua fé. Cada vez ele se levantou mais forte porque sua fé não dependia de circunstâncias. Dependia de uma conexão profunda com algo maior. Esta é a qualidade de fé que você precisa desenvolver. Uma fé que não é abalada por tempestades temporárias porque está ancorada no eterno. Hill ensinou uma prática poderosa. Quando você enfrenta a aparente derrota, em vez de entrar em pânico, entre em oração profunda. Agradeça pela situação como se ela já estivesse resolvida. Declare com convicção que a inteligência infinita está operando em seu favor, mesmo quando você não consegue ver como. Esta não é negação da realidade, é afirmação de uma realidade maior que transcende circunstâncias visíveis. E então, enquanto mantém essa fé, trabalhe com toda a intensidade humana possível. Fé sem trabalho está morta. Trabalho sem fé está limitado. Mas fé combinada com trabalho acessa poder milagroso. O quinto princípio é reconhecer e agradecer cada evidência de orientação divina, por menor que seja. Napoleon Hill descobriu que gratidão funciona como amplificador espiritual. Quando você reconhece a mão de Deus nas pequenas coisas, Ele te confia com coisas maiores. A maioria das pessoas está esperando milagres espetaculares enquanto ignora as micro-intervenções divinas que acontecem diariamente. Você encontra a pessoa certa no momento certo e chama de coincidência. Você recebe uma ideia salvadora e chama de sorte. Você escapa de um desastre por segundos e chama de acaso. Não existem coincidências. Existe sincronicidade divina. Hill ensinou que você deve desenvolver olhos para ver a mão de Deus em todas as coisas. Quando você faz isso, quando você reconhece e agradece cada intervenção, você está sinalizando ao universo que você está prestando atenção, que você valoriza a parceria, que você quer mais, e mais virá. Carnegie mantinha um diário de gratidão onde registrava diariamente evidências de orientação divina em seus negócios. Ele não esperava apenas grandes vitórias. Ele anotava conversas significativas, insights sutis, ajustes de timing que evitaram problemas, conexões inesperadas. Este exercício treinou sua mente para reconhecer a atividade divina constante em sua vida. Ford tinha o hábito de, ao final de cada dia,
revisar mentalmente todas as formas pelas quais ele havia sido guiado, protegido ou favorecido. Esta prática não era superstição, era reconhecimento consciente de que ele era parte de algo maior. Comece hoje. Ao final de cada dia, escreva 3 formas pelas quais você percebeu a mão de Deus operando. Pode ser algo tão simples quanto um insight útil, um encontro providencial, um obstáculo evitado. Agradeça especificamente. Esta prática transformará sua percepção e ampliará exponencialmente sua capacidade de receber orientação divina. O 6º princípio é render completamente seu caminho ao divino enquanto mantém total responsabilidade por seus esforços. Napoleon Hill ensinou o que parece paradoxal, mas é profundamente libertador. Você precisa simultaneamente trabalhar como se tudo dependesse de você e confiar como se tudo dependesse de Deus. Esta é a tensão sagrada onde milagres nascem. Render não significa passividade. Render significa abandonar apego ao como e ao quando, enquanto mantém compromisso absoluto com o que e o porquê. Você sabe o que quer realizar e por que isso importa, mas você solta completamente o controle sobre como e quando isso se manifestará. Você faz sua parte com excelência, mas confia que a inteligência infinita tem um plano maior que você não pode ver do seu ponto de vista limitado. Hill descobriu que os homens mais bem-sucedidos haviam aprendido esta arte da rendição ativa. Eles tinham planos claros, mas mantinham flexibilidade absoluta. Quando um caminho se fechava, em vez de forçarem, eles perguntavam ao divino qual era o caminho certo e seguiam a orientação. Carnegie disse a Hill que seus maiores sucessos vieram quando ele parou de forçar suas próprias ideias e começou a implementar orientações que vinham de sua conexão com a mente universal. Edison experimentava incansavelmente, mas sempre com abertura para que o universo mostrasse o caminho certo. Ele trabalhava, mas não controlava. Esta é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Fazer o máximo esforço humano possível enquanto mantém total desapego ao resultado. Você planta sementes com cuidado meticuloso, mas você não controla a colheita. Você confia no processo. Você confia no timing divino. Você confia que se você fizer sua parte impecavelmente, Deus fará o impossível no momento perfeito. Esta confiança não é ingenuidade, é sabedoria espiritual madura. E ela remove o peso paralisante da ansiedade, liberando você para agir com leveza e poder simultaneamente. O 7º e último princípio é servir a algo maior que você mesmo como expressão de gratidão pela parceria divina. Napoleon Hill descobriu um padrão universal. Aqueles que alcançavam o topo e permaneciam lá eram aqueles que usavam seu sucesso para servir. Eles compreendiam que haviam sido abençoados não apenas para seu próprio benefício, mas para serem canais de bênção para outros. Este princípio não é moralismo, é mecânica espiritual. Quando você serve, você se torna um canal aberto para receber mais. Quando você acumula egoisticamente, você bloqueia o fluxo. A inteligência infinita confia recursos àqueles que os usam para o bem maior. Carnegie dedicou a segunda metade de sua vida doando sua fortuna para bibliotecas, educação e causas filantrópicas. Ele disse a Hill que quanto mais ele dava, mais recebia. Não porque estava barganhando com Deus, mas porque estava alinhado com o princípio do fluxo universal. Edison via suas invenções não como formas de enriquecimento pessoal, mas como contribuições para o progresso da humanidade. Esta mentalidade de serviço abriu portas que puro interesse próprio nunca abriria. Ford criou o modelo de negócio que pagava salários dignos porque ele acreditava que prosperidade deveria ser compartilhada. Este princípio trouxe lealdade, produtividade e sucesso multiplicado. Você precisa se perguntar: como meu sucesso servirá a outros? Qual legado maior que minha prosperidade pessoal estou construindo? Quando você tem respostas claras para estas perguntas, quando seu objetivo transcende interesse pessoal e se torna missão de impacto, você ganha acesso a recursos espirituais extraordinários. O universo conspira a favor daqueles que conspiram a favor do bem coletivo. Deus multiplica os talentos daqueles que os usam não apenas para construir impérios pessoais, mas para edificar outros. Identifique hoje como seu sucesso servirá ao mundo. Esta clareza atrairá recursos,
pessoas e oportunidades além da sua capacidade de explicar. Você agora compreende o princípio sagrado que separa aqueles que chegam ao topo e permanecem lá daqueles que lutam perpetuamente. A parceria consciente com o divino. Napoleon Hill dedicou sua vida inteira destilando esses princípios espirituais práticos dos maiores realizadores da história. Mas toda essa sabedoria é completamente inútil até que você tome uma decisão neste momento. Você vai fazer sua parte? Deus está esperando. A inteligência infinita está pronta para fazer o impossível pela sua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa definir objetivos claros. Você precisa criar seu ritual de conexão diária. Você precisa agir com ousadia baseada em orientação interna. Você precisa manter fé quando tudo gritar impossível. Você precisa reconhecer e agradecer cada evidência de orientação divina. Você precisa render seu caminho enquanto mantém responsabilidade total. Você precisa comprometer-se a servir algo maior que você mesmo. Estas não são sugestões, são requisitos para ativar o poder multiplicador divino. O topo não é apenas para pessoas especiais, sortudas ou privilegiadas. O topo é para aqueles que entendem que são co-criadores com Deus, que fazem sua parte com excelência e confiam que Deus fará o impossível. Você tem todo o potencial necessário dentro de você agora mesmo. Você tem acesso à mesma inteligência infinita que guiou Carnegie, Edison e Ford. A única diferença entre você e eles é decisão e ação. Eles decidiram fazer a parceria. Eles agiram consistentemente. Eles confiaram completamente. E o impossível se tornou inevitável. Sua hora chegou. Levante-se agora. Declare em voz alta: eu farei minha parte, e Deus fará o impossível. E então comece. Comece hoje. Comece agora. O topo está esperando por você. Sua parceria com o divino começa agora. Inscreva-se imediatamente. Acione o sininho e escreva nos comentários: eu farei minha parte. Deus fará o impossível. Declare publicamente seu compromisso. Compartilhe este vídeo com 3 pessoas que precisam entender esse poder. Salve para rever quando sua fé precisar ser fortalecida. Estabeleça hoje seu ritual de conexão diária. Defina seus objetivos claros. Agradeça as orientações divinas que você já recebeu. Os próximos 90 dias de parceria consciente com Deus transformarão completamente sua vida. A pergunta não é se Deus fará o impossível. Ele fará. A pergunta é: você fará sua parte?